Olá, amigos e amigas espíritas ouvintes. Este é mais um programa Mediunidade Farol Dentro da Noite. Ele é produzido e apresentado pelo grupo de estudos do CENJA, que é o Centro Espírita Maria José e o Amor, de Jaraguá do Sul, onde nós nos encontramos com o propósito de estudar esse livro que se chama Mediunidade Farol Dentro da Noite. Este livro, para quem não sabe, ele foi baseado no estudo do livro de Hermínio de Miranda, Diálogo com as Sombras. Então vocês vão encontrar, se vocês procurarem também a literatura desse livro, vocês vão encontrar coisas semelhantes, só que falam basicamente as mesmas coisas, só que de formas diferentes, às vezes de mais fácil assimilação. Então é baseado nisso, tanto que nós trazemos, já demos orientações aqui de outras literaturas onde trazem trechos muito semelhantes a todos esses, Então vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo e vamos pedir para a Victoria fazer a nossa prece. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua justiça, tua infinita misericórdia que rege a todos nós. Agradecemos a Jesus Cristo, aos irmãos superiores, por todo o amparo, por toda a sustentação e mão amiga. E lhe rogamos, Pai, em favor de nós e de todos aqueles que nos acompanham, na carne e em espírito, para que aqui possam também usufruir de todos esses ensinamentos, de todo o estudo que for nesse dia. Agradecemos por tudo, por tanto e por todos. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Então, nós estamos na página 42, 43. Esse capítulo ele vem falar de grupo mediúnico. Então, como a gente falou do diálogo com as sombras, Hermínio de Miranda também ele faz essas orientações, como se montar um grupo mediúnico, que nós estamos falando diretamente, mais especificamente, a grupos que queiram colaborar com a obra do Pai e também no desenvolvimento de si, relacionado aos seus propósitos reencarnatórios, a necessidade do espírito ali, da proposta reencarnatória. Então ele vem falar, vocês vão perceber que dentro desse capítulo, como em todos os outros, basicamente todos os parágrafos ele começam com letras maiúsculas. Então, por exemplo, nesse capítulo aqui, Grupo Mediúnico, ele já inicia falando sobre a mediunidade, que todos nós trazemos, essas faculdades, essas ferramentas de trabalho, já temos falado em outros encontros. Se vocês quiserem saber mais, então podem buscar esses outros áudios, onde a gente já declinou bastante sobre o que seria as faculdades mediúnicas. Aqui ele vem falar então depois dos medianeiros. O que seria os medianeiros? O que seriam médios? São os intermediários entre o plano astral e o plano físico. O que é um medianeiro diante de uma discussão? É alguém que, digamos, vai lá e vai dar a cara a bater, como a gente diz, mas ele vai colocar a posição de um grupo e o outro também, e assim por diante, Podemos dizer assim que Jesus, medianeiro das bênçãos de Deus, Então ele vem da parte de Deus, intermediar aquilo que nós devemos saber em relação à nossa própria caminhada. Então Jesus ali, ele é o exemplo e o guia para toda a humanidade. Por quê? Porque ele fez essa caminhada, comprova tudo que necessita fazer, alcança esses patamares superiores. Então, como alguém que vai desbravar uma mata, retorna para dizer, eu fiz esse caminho. Então, esse caminho é mais seguro. Vocês querem chegar à perfeição? Então, segue esse caminho. Então, medianeiro. Então, dentro dos grupos mediúnicos, entra todas essas classificações. Lembrando até, nós falamos antes de iniciar os estudos, que
o que está escrito aqui, o que está escrito no Diálogo com as Sombras e tantas outras literaturas, como até a Miriam colocou, não é uma receita de bolo. Não é uma coisa que vai dar exatamente certo para todos os grupos. Cada um precisa estudar de si mesmo, né, para compreender, para ajustar. É necessário esse ajuste entre os componentes do grupo. É muito necessário isso, se conhecer. Né? Sempre quando nós nos reunimos em propósitos maiores, propósitos elevados, não por mera curiosidade, nós somos amparados. Né? Então façam as perguntas aos orientadores espirituais, né? Esses que são os tutelares ali do grupo, né? Quando tiverem algum questionamento, né? Algumas opiniões, né? A opinião maior sempre, a responsabilidade maior sempre é do encarnado. Tem a razão, tem essa capacidade de discernir certas condições. Mas os irmãos, eles nos amparam, né? Às vezes respondem por coisas que nós nem temos perguntado, mas respondem através dos atendimentos. O irmão que ali vai ser atendido é para nós, né? É a mesma condição. Então vamos lá. Vamos ler ali o trecho que ele vai falar agora. Nós já lemos isso no encontro passado, que é da mediunidade em medianeiros, e agora a gente vai falar ali sobre o médium principal, mas ele coloca aspas. Então, podemos ler, Silvânia, esse trecho ali, o médium principal. O médium principal de um grupo de trabalho deve lembrar-se sempre de que ele não é mais que os outros. Por isso que no livro está em aspas. É tão somente um dos componentes do grupo que apresenta características próprias para que se dê a psicofonia, a vidência ou a audiência, de acordo com o tipo de atendimento. Não deve se envaidecer pelo serviço prestado. É apenas instrumento e, como tal, tem a proteção daqueles que o dirigem. A espiritualidade superior com a permissão de Deus. Seu dever é de se manter afiado e pronto para o trabalho, sem medos. Sem a presença e a participação da parte espiritual do grupo, não seria nem médium. Tenho consciência disso. Instrumento sem operador não se presta para nada, menos ainda se não estiver afiado, lubrificado e limpo. E nós sabemos que para que nós estejamos afiados e preparados para o trabalho, todos nós somos convidados ao estudo, ao buscar esclarecimento nos livros da codificação, na literatura complementar e na prática contínua, né? Essa disciplina que nós temos que ter conosco mesmo para o autoconhecimento, o conhecimento do trabalho de Jesus, para que a gente possa aprender a ser humilde com esses exemplos e fazer a nossa parte, sabendo que nós somos um instrumento, mas que não somos o mais importante, nós somos frágeis. Por isso, é esse convite a sempre estar buscando o autoconhecimento e o aprimoramento. Porque é importante que ele coloca isso, porque quando a gente tem que cuidar muito nós somos muito fáceis de falir em relação ao orgulho, ao egoísmo, ao ego. Então, só aquele que pode isso, só aquele que pode aquilo. Quando vê, você mesmo está exaltando algo que está suscitando algo naquela pessoa, onde já é forte. Então, digamos, se ela já traz essa dificuldade, essa tendência, né, para o orgulho, né, para o ego exaltado, então você pode acabar contribuindo para que o teu companheiro ali, teu irmão, ele venha sucumbir na prova. Né, porque ele vai se entender que é o único, que só ele pode. Né, então somos todos filhos de Deus, como está escrito aqui, né, como o Silvano colocou, e que não tem ninguém, nem Jesus, né? Nem Jesus se colocou acima de qualquer um de nós. Em nenhum momento ele disse assim, né? Eu sou muito maior que vocês têm que me obedecer, né? Me servir. Não, muito pelo contrário. Entra ali a humildade.
É interessante, Michael. A gente está falando aqui, né, sobre, né, especificamente nessa parte aqui, o livro traz bem claro, né, o médium, entre aspas, exatamente o médium principal, entre aspas, para exatamente esclarecer essa questão. E me vem aqui que o que mais que parece né, que dá uma analogia a isso, que a gente já conversou em alguns programas anteriores, essa analogia com uma orquestra. Né? Não existe, né, um instrumento principal. Para que, né, uma orquestra se faça e que se consiga reproduzir as obras, eles precisam de um conjunto de instrumentos trabalhando em sintonia, né? Só que cada um tem a sua função. Essa é a grande questão, né? Então, todos têm que se empenhar em desempenhar suas funções. Por isso que não existe um principal. Existem as ferramentas, que a gente já falou agora, né? A mediunidade, para que se dê as condições do trabalho que é necessário. Né? Também associado à questão da receita de bolo. Por isso que não existe uma receita, um grupo mediúnico deve ser desta maneira. Porque os tipos de trabalho, olha, a assistência que nós somos convidados, vou falar convidados porque é nosso dever, né, na verdade, a prestar, ela é de uma infinidade de maneiras possíveis. Então, os grupos, eles podem ser diferentes em composição, até mesmo para os trabalhos que são necessários. E aqui a gente, né, a Silvane me colocou, né, que, né, a componente do grupo apresenta características próprias para que se dê a psicofonia, a vidência ou a audiência, de acordo com o tipo de atendimento, que é a necessidade do trabalho que se faz. Então, é exatamente isso. A gente vai, né, obviamente, vai falar um pouco mais sobre os outros componentes, de maneira geral, né, o que né, o que geralmente acontece em grupos mediúnicos, mas não vai ter nenhum maior que o outro, nenhum especial, né, tão pouco especial ou primordial para o trabalho. Todos são necessários de maneira geral. Tem um ponto que precisa ressaltar também, no segundo parágrafo desse item, onde fala nunca esquecer também de que para as faculdades aflorarem sem murcharem e sem se queimarem, é preciso paciência e muita perseverança, dedicação e confiança. Então, dali a questão de que não é uma receita de bolo, que para uns, por aquilo que nós já trazemos de conquistas, as nossas faculdades, elas realmente podem aflorar com mais facilidade, enquanto que outros necessitam de mais tempo, mais perseverança, mas é sempre ferramenta de trabalho. E aquele que traz a faculdade aflorada também, ele tem a sua responsabilidade. Não é porque eu trago, então, as minhas faculdades já afloradas, ostensivas, em que, então, eu não devo, estou isento de maior disciplina ou de maiores estudos. Não, muito pelo contrário. Quanto mais ostensivas forem as nossas faculdades, mais responsabilidade nós temos, justamente para quê? Da disciplina, dessa dedicação, desse estudo, porque é dessa forma que nós atraímos esse amparo sobre nós, né? Porque um pouco acima fala que o médium, como instrumento, ele tem proteção. Nós podemos também colocar essa proteção como, entre aspas, né? Porque somos nós que atraímos, né? Somos nós que nos amparamos e vendo essa nossa dedicação, esse nosso esforço, então nossos irmãos também, né, se colocam nesse amparo. Né? Nós recebemos essa colaboração, essa mão estendida, né, onde Jesus fala, né, aquele que está em minha messe, né, a minha mão se faz sobre ele. Então, ajuda-te, que os céus te ajudarão. Quer dizer, precisamos nós fazermos a nossa parte, a nossa iniciativa, para que então a gente receba esse amparo e ali o trabalho também, de acordo com as ferramentas que nós trazemos. Né? Porque nós não podemos querer exigir determinados trabalhos se as nossas ferramentas também não são apropriadas para esse tipo de trabalho. Né? Eu não posso querer ser médium de incorporação se a minha faculdade não é
a de psicofonia. Eu não posso querer ser um médium psicógrafo se a minha faculdade não é a psicografia. Então, também é essa questão da humildade, né, e de aceitarmos também. E responsabilidade diante daquilo que nós fazemos. É bem colocado, como a Miriam colocou, a gente já percebe nas casas espíritas como tem um grande número de médiuns ostensivos que vêm pedir socorro, que começam no estudo, mas quando vê que tem que ter uma disciplina, tem que ter paciência e perseverança, acabam saindo. Porque eles pensam que é fácil. Eu já estou vendo, eu já estou sentindo, eu já estou ouvindo. Mas aí é o grande trabalho dessa reforma íntima, desse esforço, para que possa começar a ter os méritos, né, de ir abrindo o canal para uma memória mais elevada, um amparo maior. Porque senão é o que acontece, as fugas. E as fugas são ilusão. E o problema daí não vai, você não consegue se ajudar, como é que você vai ser uma ponte para ajudar os irmãos, né? O cuidado com a mistificação. Eu conheço uma pessoa que, né, a gente está falando disso, eu lembrei. Ela traz as faculdades ostensivas, hoje já não mais tanto, mas as faculdades, né, ostensivas, que seriam exaltadas, né, da vidência, clarividência. E ela foi orientada a buscar um centro espírita, mas assim, buscou um centro espírita, mas teve ali, digamos assim, a infelicidade de encontrar um centro espírita talvez não bem orientado. E quando ela entrou, a pessoa que atendeu ela, também um médium já de faculdades ostensivas, fez a leitura das capacidades dela e colocou ela numa mesa de trabalho mediúnico no primeiro dia. E ali ela, como que entrou, foi desdobrada, né? Entrou num transe, ela viu um campo astral, só que ela acabou não querendo voltar. E, lógico, ela não sabe direito o que aconteceu, o que não aconteceu, mas resumindo a história, hoje ela não quer ver um centro espírita na frente. Né? E refuta, então, as ferramentas de trabalho, porque ela entendeu equivocadamente qual seria o trabalho de uma casa espírita, qual seria o verdadeiro trabalho de você utilizar as suas ferramentas de trabalho. Né? Então, esse cuidado que nós temos que ter dentro das casas espíritas, quando vem alguém, como a Silvane colocou, né, buscar atendimento fraterno, com faculdades tão exaltadas, e já querer colocar nos primeiros, né, segundas, terceiras semanas, incluindo um trabalho mediúnico. Então, como a Miriam colocou, uma coisa simples, né, tenha um doutrinador, ali, seria um orientador ou um dirigente, e um médium, seja lá de psicografia, ou que seja de vidência ou clarividência, né, de incorporação, mas comece aos poucos, né, é necessário exercícios para isso, né, não dá para já começar dentro, né, num trabalho mediúnico, assim, já querer incorporar, né, espíritos e sair fazendo perguntas sem ter propósitos nenhum, né. Então tem que ter realmente esse propósito maior para ter esse amparo maior. Né? Então as coisas ali vão acontecendo naturalmente. Naturalmente, não forçar, como a Miriam colocou. Saber que a pessoa traz a faculdade da incorporação e querer que ela incorpore de uma hora para outra. A gente não sabe qual espírito que vai incorporar. E aí no próprio texto, no próximo item, ele vai trazer esclarecimento sobre isso, né? O próximo grande instrumento dessa orquestra, né? Que é o doutrinador. Ele fala ali, né? Posição que requer do mesmo esclarecimento e vivência evangélica, pois é através dele que os irmãos serão orientados, não só pelas palavras, mas, acima de tudo, pelos seus sentimentos, que deverão ser sinceros, autênticos, fundamentados na fé e no amor. A gente vê que o doutrinador aqui, das peças aqui,
trabalho mediúnico, ou do grupo mediúnico, é que vai dar, né? Realmente, a orientação tem que ser uma orientação. E ela tem que ser o quê? Fundamentada. Né? Tem que ser esclarecimento e vivência evangélica, né? Fundamentada no Evangelho. Tem que viver o evangelho cotidiano. Exatamente, porque não é só palavra, né? O que a gente fala, o que a gente vai compartilhar, buscar para compartilhar, não é só palavra, ok? Eu li o Evangelho, vou repetir, né? Não é o fato de repetir, mas é só através de vivência que a gente vai conseguir imprimir sentimento, né? Exemplo no que a gente está falando, nesse caso o doutrinador, né? Não vou nem me arriscar a gente, porque, né, ainda falta bastante, né, para que a gente faça isso, mas o doutrinador ele tem que realmente ter a vivência evangélica para que ele possa orientar. Mas nós fazemos o serviço, esse papel de doutrinador em casa, né? Se nós somos pais, né, a quem nós procuramos doutrinar, não com a pompa, né, mas justamente usando, né, dessa ferramenta que a gente vem buscando, que é justamente o Evangelho, a gente começando nesse autoconhecimento e entendendo que os nossos filhos também são espíritos incorporados, reencarnados e que necessitam dessa orientação. Então, da mesma forma, nós também precisamos desse esforço para não só ficar declinando o Evangelho, mas repassando com entendimento, né? Compreender o que a gente está falando, mesmo que a gente repita palavras do Evangelho, mas nós precisamos entender o que Jesus quis dizer, né? Declinando esse trecho, e esse nosso esforço também de colocar em prática. Porque é isso que vai nos dar essa autoridade moral. Primeiro para conosco mesmos, né? Porque nós temos uma família íntima, e também com relação aos pequenos que Deus nos concede na nossa família. Né? E é lógico que também, então, no trabalho de grupo mediúnico também, uma conversação onde alguém se aproxima e faz as colocações, nós também podemos, é dever no nosso dia a dia também compartilhar. Não estamos ali doutrinando, sim, mas nós estamos compartilhando daquilo que a gente teve a oportunidade de estudar e aplicar, comprovar. Então, é a sementinha que nós vamos jogando, né? O trabalho do doutrinador lógico, é algo mais específico, né? É diante de um trabalho, são os nossos irmãos necessitados, podem ser os nossos irmãos em sofrimento, né? Diante das provas difíceis, pode ser o encarnado que vem ali pedir um atendimento fraterno, um parente em provas, né? Ou até mesmo nos trabalhos mediúnicos que se dizem desobsessão, mas ninguém está querendo expulsar ninguém, mas apenas compartilhando com muito amor aquilo que a gente vem aprendendo. Então, a gente diz assim, nós estamos doutrinador, nós estamos médios, somos tarefa, todos, né? Isso, é uma tarefa que nós assumimos para que o grupo, né, alguém precisa encabeçar. Porque se todo mundo resolver falar ao mesmo tempo com um irmão, ele pode se confundir ou até mesmo aproveitar essa falta de disciplina de nossa parte, e aí, né, o trabalho acaba se perdendo. Né? Então é só para a gente poder ter essa disciplina, né, para saber quem é que vai se dirigir ao irmão manifestante, né? E poder então, e o grupo, lógico, compreendendo o papel, a gente mentalmente, né, emanar amor e não achar, então, agora vamos ver o que o doutrinador vai falar, agora vamos ver o que o Espírito vai falar, como é que vai sair dessa? A gente não pode ficar numa torcida, né, porque não é um deblaterar, né? É uma conversa. Então, onde nós precisamos aprender a educar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que, então, o irmão assimile, absorva
esse momento. Quando nós falamos há pouco, né, dessa vivência do Evangelho, não estamos aqui falando que a gente vive 100% o Evangelho. Quem viveu e quem vive 100% o Evangelho é Jesus. Ele é o único que podemos dizer que está nesse patamar. Mas uma coisa que aconteceu, porque eu sou, no trabalho mediúnico, eu sou o dirigente, eu sou, digamos ali, aquele que é o doutrinador ou orientador, né? Eu não gosto, né, a Miriam falou, que dá a cara para bater, né? E temos a médium de incorporação. Então, assim, conversando com um irmão esses dias, né, como a Miriam disse, eu não quero que ele saia dali entendendo o que eu estou dizendo, porque é o que ele precisa ouvir e é livre-arbítrio dele, aceitar ou não. A gente vai ali, pelo menos, colocando essas sementinhas, mas chegou um ponto lá que eu falei alguma coisa e ele disse assim, quanto disso que tu falou que tu acredita? Então, agora, se eu não vivo parte daquilo que eu estou falando, ele me desmascara naquele momento, então o trabalho não continua. Não tem como continuar. Então, aquilo que a gente só pode compartilhar aquilo que a gente tem comprovado. Né? Baseado no quê? Nos ensinamentos de Jesus, não naquilo que nós entendemos egoisticamente. Naquilo que Jesus nos orientou. Né? Essa é a base. É a base de tudo. Senão você está colocando ali as tuas vontades, os teus gostos, né? Hoje tem uma médium, semana que vem apareceu uma outra que é um pouco mais bonita e parece que se desenvolve, já coloca aquela e tira aquela. Não é assim. E para ver que agora que tu falou, né, vai poder dar um exemplo de que um pouquinho mais à frente ele diz aqui, né, muitos irmãos desajustados, dos quais muitos são seus companheiros de erros do passado. Então, nesses momentos ali também, muitas vezes esse irmão que está sendo atendido ali, ele justamente coloca isso, né? Ele vai dizer, mas quem é tu para estar dizendo sobre isso, né? Se nós fizemos tantas atrocidades juntos. Então, ali justamente, como tu colocou, né? Se tu não sabe ali do que tu tá falando e principalmente tu não vive, o irmão não vai sentir aquilo ali. E por outro lado também, se nesse momento ali tu se deixa levar por esse sentimento e se rebaixa ou se toma de orgulho, aí como a Miriam colocou, né? Aí não é para virar uma guerra, aquilo ali, uma discussão, né? Então, para ver que o trabalho ele pode tomar, né, várias vertentes. Por isso que essa orientação e essa tarefa ali do orientador está realmente embasado nos ensinamentos, está não só falando, não só pregando, mas está vivenciando de tudo que está sendo falado, e a todos que estão acompanhando ali também o trabalho de endossar isso, né, para que realmente o irmão sinta dessas energias, e mostrar isso, né, para esses irmãos. Ninguém quer convencer ninguém de nada, justamente a gente quer mostrar que estamos aqui hoje num momento diferente, que estamos aqui hoje para fazer diferente, de que os erros do passado não mais queremos cometer. Então hoje aqui, adiante ele fala inclusive, né, que Deus nos concede essa oportunidade de hoje nos apresentarmos diante, né, essas provas, essas situações de forma diferente. É isso que a Vitória colocou, até vou compartilhar com vocês, né? É o que acontece. Eu vou me colocar como exemplo. Então ali a gente roga, né? Em relação a algum irmão específico, dependendo da abertura dos trabalhos, e incorpora o irmão, e eu digo, né? Que a paz de Jesus esteja, né, contigo, conosco e com todos os filhos de Deus. E o que os irmãos às vezes respondem, quer dizer, na maioria das vezes, não quero falar contigo. Só se for para ti. Só se for para ti essa paz. Já sei de onde tu vem, tu não falava assim lá atrás, né? Tá falando bonito agora, né? Tá falando diferente. Então é o quê, né? É isso aqui, né? Mas no meu trabalho mediúnico não vai acontecer isso, claro.
que é interessante, que aqui no último parágrafo desse item, lá na página 44 do livro, ele fala assim, né? O trabalho do doutrinador exige muitas qualificações e atributos, mas o fato de não os ter todos não quer dizer que não o possa exercer. Né? Realizá-lo com confiança, fé e amor também são importantes. Fazer uma brincadeira aqui, né? Óbvio que o nosso doutrinador aqui já é perfeito, né? É uma grande brincadeira, tá todo mundo em revolução, né? Mas se a gente esperar buscar ser perfeitos para começar a trabalhar, primeiro que vai demorar, assim, um bom tempo, né? Na verdade, Michael, é interessante isso que você falou, porque não vai chegar isso aí. Exatamente. Se a gente não trabalhar, a gente não vai conquistar isso. Então, logo, né? Fica parado. É o trabalho que faz com que a gente também busque, né, esse ponto, né, esse aprimoramento. Porque se você não tem o trabalho, se você não assume esse compromisso, você também não se dá esse esforço, essa disciplina. Então, é por isso que Jesus diz que a mediunidade, ele não diz com essas palavras, mas a gente sabe que a mediunidade é condição de evolução. Porque se você quiser trabalhar mediunicamente, colaborar na obra do Pai, dessa mesma forma como Jesus exemplificou, né, no Vinde a mim, convidando nós, com as nossas faculdades, a colocá-las em prática, então a gente precisa, né? A gente precisa estudar, a gente precisa conhecer e a gente precisa desenvolver essas faculdades. Porque quando Jesus chorou, por quem ele chorou? Pelos encarnados? Sim, mas onde é que estava a maior parte da população e onde está ela hoje? No campo astral. Então, esses nossos irmãos, a nossa família, ela precisa. Então, esse é o nosso trabalho. Então, nós não precisamos ser santos, mas aqui como mesmo o Michael leu, e um pouquinho depois do texto que a Vitória comentou, ali ele fala que mesmo que a gente não esteja lá no topo, né, com relação à nossa reforma íntima, mas que no esclarecimento, mas se a gente está se dando o esforço, nós temos condições de trabalho. E o trabalho nos convida a fazer mais. Essa é a proposta do Cristo, porque é o trabalho que faz com que a gente se aperfeiçoe, que a gente se burile. Se reharmonize, né? Se reharmonize. Em conjunto. E a mediunidade sem entendimento é o que nós costumamos a falar que leva à loucura, né? Foi o exemplo que o Michael deu também. Então, se a gente não busca isso realmente, a gente entra em pane, né? Não entende o que está acontecendo conosco, né? Porque mediunidade é só com Cristo. Mediunidade sem evangelho, ou seja, sem o lado moral, grandes chances de nós nos equivocarmos. Então é isso, gente. Avançamos mais um pouco nesse estudo, nesse pequeno trecho, né, onde vem falar isso. Digamos, seriam os primeiros passos, né, para a formação. Lógico que antes disso ele coloca condições, né, ali a reforma íntima, a desobsessão, coloca como ponto 1, como ponto 2, mas entendamos essa desobsessão dessas nossas atitudes aí que nos levam ao equívoco, né? Mas dá para entender sempre os dois lados, mas primeiro coloquem todas essas orientações voltadas para nós. Se nós não tomarmos isso daqui como necessidade para nós, né, entender que não, isso daqui então vai ser lá para o espírito que vai aparecer, é para o meu vizinho, né, é lá para a professora da escola, essas coisas não é para mim. Então não tem como, aí pode parar tudo, porque não, né, tá faltando muita humildade aí, né? Então vamos lá, agradecemos a presença de todos, por mais essa oportunidade de poder compartilhar, né, com todos vocês aquilo que nós aqui temos aprendido e também comprovado, né? Isso que é importante.
Tudo que nós falamos aqui são coisas que nós comprovamos, né, dentro dos trabalhos mediúnicos. E, lógico, já temos recebido de Jesus, mas a gente comprovar a cada dia que é assim que funciona, né? É assim que a lei nos ensina. Então, façamos a nossa prece final. Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais essa reencarnação, por esse dia e aqui termos buscado um pouco mais de entendimento sobre nós mesmos e por essa oportunidade de podermos compartilhar com tantos irmãos sobre os ensinamentos de Jesus. E lhe rogamos, Pai, em favor de todos os ouvintes, de todos os irmãos que venham acompanhar desses estudos também, desse pão, desse alimento de vida eterna. Te agradecemos, Pai, por tanto, por tudo e por todos. E que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor.